Fala galerinha, tudo bem? Sou o professor Paulo Freitas de Física e trouxe mais uma aulinha para ti aqui na Liga da Física. Mas antes de irmos para a aula de hoje, te inscreve no canal, deixa o teu like. Lembra, a tua ajuda é de fundamental importância para o nosso crescimento. Agora sim, vem comigo. Tudo bem, gente? Beleza? Mais uma aulinha exclusiva para ti aqui no canal Liga da Física, né? Aqui aula nova toda semana e o conteúdo ele não para, né? Então mais uma aulinha para nossa playlist de hidrostática, ok? Tá lá na descrição, só ir lá para quem não tiver ainda acessado a nossa playlist, só ir lá, tá aqui na descrição. Aproveita também para dar curtida no vídeo, né? Ajuda o nosso trabalho a crescer, gente. Pelo amor de Deus. A gente está fazendo um trabalho para ti aqui, ó, levando conhecimento a quem realmente precisa. É um projeto muito bacana, onde a nossa recompensa é apenas essa, é o teu like, a tua inscrição no canal, compartilha esse vídeo, espalha para os teus amigos. Vamos fazer esse canal crescer junto, tá crescendo muito, então, antes de mais nada, também obrigado pela tua participação, beleza? Bem, a aula de hoje é sobre o Teorema de Steve, né? O Teorema de Steve é um teorema extremamente importante, é um teorema que vira e mexe, vem nas principais provas de vestibulares do país, e eu quero que você fique atento, né, a todos os conceitos. A gente vai utilizar aqueles conceitos de pressão, inclusive quem não assistiu a nossa aula sobre os tipos de pressão, vou estar colocando aqui em cima o cardzinho para você clicar e ir lá para essa aula, assista lá, venha para cá, dê continuidade, siga as playlists dos conteúdos que você só tem a ganhar, beleza? Bem, então olha só, quando a gente fala aqui justamente no Teorema de Steve, o que você tem que lembrar desse teorema, do Teorema de Steve bem aqui? Tá? Então imagina um recipiente contendo um líquido qualquer, no caso água, vamos colocar água aí, você tem um recipiente, e nesse recipiente eu coloquei um ponto A, né? Um corpo A, pronto, um corpo A. Esse corpo A está uma determinada profundidade, da superfície. Observa só, eu coloco mais um pouco acima o corpo B, tem um corpo B que também está uma determinada profundidade da superfície. Então você tem um corpo A mais no fundo, o B mais acima, perfeito? Perceba que se eu tenho água no estado líquido, eu tenho a pressão ali atmosférica agindo sobre a água. Então você tem aí, olha só, o conceito de pressão total, né? Sobre o ponto A, você tem a pressão do líquido, que é a pressão hidrostática, e a pressão atmosférica. Sobre o ponto B também, né? Você tem a pressão do líquido e tem a pressão atmosférica. Óbvio que a pressão maior vai ser no ponto A. Paulo, por que a pressão maior vai ser nesse meu ponto A aqui? Porque no ponto A a profundidade ela é mais intensa. Essa profundidade ela vai ser o quê? Maior. Então toma muito cuidado com esse cara. Show de bola? Vamos lá. Perceba também que existe uma diferença de profundidade. Isso já foi nítido para ti, né? Que a gente vai chamar de ΔH aí. Então, quando nós jogarmos os conceitos, por exemplo, quem é a pressão no ponto A? Se você pegar aqui essa pressão no ponto A, ó, deixa eu ativar a caneta para você. Tá? Se você pegar aqui essa pressão no ponto A, aqui no ponto A, quem é que nós temos? Você tem a pressão atmosférica agindo aqui, né? Você tem a pressão atmosférica. Você tem também essa pressão hidrostática, que é a pressão realizada pela água, a essa profundidade que a gente vai chamar de HA. Então você tem aqui a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que você calcula através da equação densidade, gravidade, profundidade. Show de bola? E aí, ó, no ponto B, aqui no ponto B, a mesma situação. Repara aqui no ponto B agora, ó, nesse ponto B, você também tem uma pressão que o líquido exerce, essa pressão a gente chama de pressão hidrostática, concorda? E em cima tem a pressão atmosférica que age sobre os dois. O que a gente vai fazer com esse cara aqui? A gente vai montar um sistemazinho e nesse sistema a gente vai subtrair as equações, né? Vamos subtrair. Quando nós subtraímos as equações, olha como vai ficar aí. Você vai ter a pressão A menos a pressão B, ok? Pressão atmosférica é igual a pressão atmosférica, então ela vai sair, a gente pode cortar esse carinha bem aqui, ó. E perceba uma relação bem importante, olha para cá. Perceba que densidade e gravidade, que são essas características, elas estão se repetindo tanto em cima, ó, quanto embaixo também. Tá percebendo que elas estão aqui, ó, se repetindo? Então a gente pode colocar esse cara em evidência, né? O que diferencia vão ser apenas as profundidades. Então vai ficar densidade vezes gravidade
é igual a profundidade A menos a profundidade B. Toma muito cuidado que quando você faz uma diferença entre as pressões, você tem aí uma variação de pressão. E quando você tem uma diferença entre as profundidades, você tem uma diferença aí, ó, uma variação de profundidade. Não é? Então a gente pode pegar essa equação e transformar e colocar para ti dessa forma. E aí tu tens o teorema de Stevens, que diz que a variação de pressão ela é igual ao produto entre densidade, gravidade e uma variação de profundidade. Ou seja, trocando para ti, deixando bem claro isso para ti, você só vai ter uma diferença de nível de líquido, de fluido, se você tiver uma diferença de pressão. Se a pressão for constante, o nível do líquido, do fluido, sempre vai ser constante também. Se você não tem variação de pressão, você não tem variação de profundidade. Basicamente, isso explica do porquê, ó, você está vendo essa superfície bem aqui, ó, o que você percebe? Que essa superfície que você acabou de visualizar, ela é extremamente nivelada. Por que ela é extremamente nivelada? Porque quem faz o nivelamento é a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica é a mesma, ou seja, se não há variação de pressão, não há variação de nivelamento. O nivelamento aqui ele vai existir e não há nada mais perfeito, né, gente, mais nivelado que a superfície das águas. Por quê? Porque a pressão atuando ali em cima é constante. Então, pressão constante, nível constante, não esqueça disso, teorema de Stevens. Então, olha só essa observação para ti aqui no canal. Pontos no mesmo líquido e no mesmo nível, eles estão submetidos à mesma pressão. Paulo, ainda não entendi direito isso. Calma, cola aqui na Liga da Física que você vai entender isso perfeitamente. Olha para essa imagem que vem a seguir. Você tem aí um exemplo de vaso comunicante. Paulo, por que um vaso comunicante? Você vai perceber que um vaso comunicante é um vaso onde ele é aberto, ele tem algumas extremidades aqui, ramificações também, né? E essas ramificações, elas são abertas, perfeito? Pode ser fechada, mas aqui no caso está aberta. Não é? E o líquido, ele acaba se distribuindo nas ramificações. Então, dois detalhes importantíssimos. Perceba que o ponto A, B e C, eles estão no mesmo nível. Né? Se eles estão no mesmo nível, como você está vendo, eles estão sujeitos à mesma o quê? Pressão. Então, você pode falar que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, que é igual à pressão no ponto C. E olha a superfície. Perceba que a superfície ela é extremamente alinhada. E por que ela é extremamente alinhada? Quem faz o alinhamento aí, quem está fazendo esse alinhamento é justamente a pressão atmosférica. Então, como a pressão atmosférica ela é a mesma nos pontos, olha só, essa pressão que está atuando bem aqui, ó, ela é a mesma pressão que está atuando aqui nesses pontos, repara, o nível tem que ser o mesmo. Apesar de ter esses ramos aqui, ó, mas o nível de água ele vai ser exatamente o mesmo. Perceba que o nível é o mesmo, ou seja, tens o nivelamento perfeito, porque a pressão é a mesma. Eu só tenho, lembra do que Stevens falou, você só vai ter variação de nível, variação de profundidade, se você tiver o que, galerinha? Variação de pressão, né? Só tem variação de nível se tiver variação de pressão. Então, se você tem aqui uma pressão que é a mesma, ou seja, nos ramos aí a minha pressão é a mesma, então você tem aí o mesmo nível, né? Você vai ter o mesmo nível. Toma muito cuidado com essas dicas, porque são dicas importantíssimas para ti, né? E aí, olha só, lembra que você tem uma superfície livre, né? Até manchou um pouquinho aqui, vamos apagar esse carinho para ficar bem nítido para ti a leitura bem aqui. Pronto, olha só, show de bola. Então lembra, né, que numa superfície livre, tu tens o mesmo nivelamento, que é o nivelamento horizontal na superfície livre. Show de bola, gente? Beleza? Olha para essa outra imagem aqui, que são as consequências do teorema de Stevens. Né? Você pode se perguntar assim, Paulo, quais são essas consequências? Né? O que eu tenho que saber desse cara? Então, o que a gente falou para ti? Que toda vez que você tiver os fluidos no mesmo nível, lembra daquele nível que eu te falei, daquela superfície, ó, mesmo nível, mesma pressão. Lembra que lá em termologia, né, a gente falou lá em gases, nós falamos que quando você tem pressão constante, você tem ali as transformações isobáricas, né, ou seja, a pressão constante. E o que são as linhas isobáricas? Eu não estou falando que aí são gases, pelo amor de Deus. Eu estou te fazendo apenas um exemplo, te dando apenas um exemplo para te retomar lá o pensamento. Tá? O que são essas linhas isobáricas? São linhas onde a pressão vai ser o que, galera? Constante. Então, nesse casinho bem aqui, ó, deixa eu só transformar de novo aqui a caneta. Nesse casinho bem aqui, nessas linhas que você está vendo, tanto em C
quanto em B, quanto em A pressão ela é exatamente a mesma. E a mesma coisa aqui embaixo, né? Nessa linha você tem a mesma pressão. Agora você pode falar que a pressão nesse ponto é igual a esse ponto bem aqui, ó. A pressão nessa linha X, Paulo, vai ser igual à pressão nessa linha Z? Claro que não, né? Claro que não, até porque são profundidades diferentes. Então, em X, a pressão A, B e C são iguais. Em Z, essas pressões também são iguais. Porém, a pressão aqui embaixo, ó, em Z, ela é maior que a pressão no ponto X. Toma cuidado com essa dica bem aí que eu estou te dando, que ela é de extrema importância, beleza? Bem, então olha só, repetindo e sendo redundante mais uma vez, a gente prefere pecar pelo excesso do que pela omissão. Então não esqueça, todos os pontos que pertencem a uma mesma linha horizontal de um fluido estão sujeitos à mesma pressão. Pergunta que não quer calar. Você pode estar pensando assim, né? Mas Paulo, e se nesses ramos, se nessa linha eu tiver volumes de águas diferentes, quantidade de águas diferentes, isso vai interferir na minha pressão hidrostática? Vai interferir na minha pressão total? Vai interferir em alguma coisa? É o que a gente vai ver. Então preste bem atenção aqui, ó, né? Você tem vasos comunicantes, todos esses vasos aí, ó, em todos os ramos desse vaso, eles são abertos nas extremidades. O que que você percebe então? Que aqui na extremidade, ó, tu tens que pressão agindo sobre o líquido? Atmosférica, são abertos, né? Então tá entrando ar, tu tens pressão atmosférica, 1 atm aqui também. Perceba que se a pressão é a mesma, olha só o nivelamento. Tá percebendo bem aqui, ó? Que o nivelamento é perfeito, né? Você tem um nivelamento perfeito bem aqui, ó. Então o nível de água é o mesmo nos três ramos. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Observa que eu vou colocar 3 pontos aqui mais embaixo ainda do líquido. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto A. Bem aqui eu vou chamar esse ponto de ponto B. E bem aqui o ponto C. O que a gente pode estabelecer? Que as pressões são iguais. O que diz o teorema de Esteve? Variação de pressão vai ser quem? Densidade, gravidade, variação de profundidade. Presta bem atenção agora para te não esquecer nada. Repara, o líquido nos 3 ramos não é o mesmo? Sim. Então apresentam a mesma densidade. É óbvio que a gravidade é a mesma, né? Você está no mesmo planeta, a gravidade é a mesma. Então perceba, se eu não tenho diferença de pressão, eu não vou ter diferença de quê? De profundidade. Ou seja, o nível é o mesmo. Mesma pressão, mesmo nível, ok? Então, nivelamento perfeito. E as pressões no ponto A, B e C são as mesmas, porque eu não falo aqui em quantidade, ou seja, no teorema de Esteve, o volume ele não vai interferir nessa pressão B aí. Então, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, é igual à pressão no ponto C. Você pode estar falando assim, mas lá em B, ó, aí em B, eu teria uma maior quantidade de fluido, de líquido, né, sobre esse ponto. Não me interessa. O que me interessa só é a profundidade, essa coluna líquida sobre o corpo, né? Então, como a profundidade é a mesma, como a densidade é a mesma, então vai ser a mesma pressão, né? A gravidade também é a mesma. Então, toma muito cuidado com esse cara. E como eu te falei, né? Olha um experimento aí para ti, né? Um experimento real. Você tem aí um vaso comunicante aberto. Perceba que o nivelamento lá em cima, olha só, o nivelamento ele é igual, é perfeito, né? Olha esse nivelamento aí. Porém, o volume dos ramos são diferentes. Né? O primeiro aqui, ó, esse carinha aqui que eu vou chamar de 1 tem um volume, 2 você percebe que ele é um pouco mais estreito, o 3 também está variando, ou seja, mas você percebe que o nivelamento é o mesmo. Por que o nivelamento é o mesmo? Porque quem faz a pressão aqui, ó, é a própria atmosfera, então a pressão atmosférica. Se a pressão é a mesma, significa dizer que você tem um nivelamento aí, né? Olha aí. Bem interessante. E se você colocar aqui, ó, corpos na mesma linha horizontal, ó, vamos pegar aqui um outro corpo bem aqui, um outro corpo. Vamos imaginar que essa linha é perfeita, tá, gente? Estou fazendo aqui só para te dar um exemplo mesmo, né? Vamos imaginar. Então você tem aqui o corpo X, né? Z e Y. Paulo, aonde a pressão é maior? Se essa linha, no caso não está constante, mas a gente vai imaginar que é uma constante aqui, é uma linha horizontal perfeita. Então, se eles estão à mesma profundidade, você vai falar seguramente o quê? Que a pressão em X é igual à pressão em Z, que é igual à pressão em quem, galera? Em Y. Toma cuidado com esse carinha bem aqui, né? As pressões elas serão iguais, beleza? Eu não quero meu aluno errando isso em prova.
Tá? Aí você poderia perguntar assim, Paulo, e se uma das extremidades fosse fechada? Quando você fecha, por exemplo, vamos fechar uma extremidade bem aqui, ó, você fechou aqui, não tem mais a pressão atmosférica. Perceba que desses dois caras a pressão é a mesma, então eles vão ficar com níveis iguais. Porém, esse cara vai destoar dos dois, porque aqui não tem mais a pressão atmosférica atuando. Aí você vai ter que fazer uma análise. Tá? Você vai ter que fazer uma análise. Lembra que quanto maior a pressão, você empurra o fluido para baixo, menor pressão, o fluido se desloca para cima. Tá? Então toma, como eu falei para ti, muito cuidado com esse carinha bem aí. Show de bola, gente? Espero que todos vocês tenham entendido isso aí, porque agora a gente vai dar algumas situações do nosso cotidiano. Vamos falar de algumas situações, tá? O que você está percebendo nessa imagem bem aqui? Tem um cara, tem uma casa no campo aí, né? Uma casa no interior, e atrás da casa dele tem uma praia. Olha que chique. Tá? É a casa do professor Michael Loureiro. Para quem não sabe, o professor Michael Loureiro, que trabalha com a gente aqui no canal Liga da Física, né? É o cara que está atuando com a gente, levando para vocês. Inclusive, tem várias playlists do professor Michael Loureiro, show de bola, hein? Eletromagnetismo, ele começou agora a dinâmica, fiquem atentos. Quem não foi lá assistir a aula dele, tá na segunda aula de dinâmica. Dá o like lá, hein, gente? Dá o like, compartilha o vídeo do professor Michael, tá show de bola. Tem lá termologia também, basicamente todos os gases, termodinâmica, o professor Michael arrebentou. E o professor Michael ele dá tanta aula, mas tanta aula, que o professor Michael comprou uma casa agora no campo, justamente para descansar. Quando ele sai lá do mestrado, ele vai descansar na casa de campo dele, beleza? E atrás, no quintal da casa do professor Michael, tem uma praia, olha só, uma linda praia ali atrás. E aí o professor Michael, um belo dia, ele quis cavar um poço. Não tinha um poço lá, ele quis cavar um poço, né? E fez esse buraco que vocês estão vendo bem aqui, ó. Ele cavou, né, esse poço todinho, esse poço aqui, ó. Claro que essa imagem, ela é apenas uma imagem ilustrativa, mas na realidade ele cavou lá 100 metros com a mão, uma loucura, né? Quando ele cava, ele acha lá justamente uma porção de água aqui embaixo. O que vai acontecer então quando ele cavou? Olha só, bem aqui em cima, lembra, bem aqui em cima, ele cavou, vai entrar ar, então aqui você tem que pressão atmosférica, né? No nível do mar, bem aqui, ó, que pressão você tem bem aqui também? Pressão que atmosférica. Se a pressão é a mesma, o nível tem que ser exatamente o mesmo. E o que você acha que vai acontecer, ó? O nível de água tende a subir, igual você viu acontecendo bem aí, ó. Mais uma vez, para quem não percebeu, né? Quando ele cavou tudinho que ele achou lá a água lá embaixo, o que acontece com o nível de água? Sobe, né? Ou seja, como você tem aqui a mesma pressão, você vai ter exatamente o mesmo nível. Olha que interessante, né? Show de bola. Bem bacana. E para quem não sabe, isso é muito aplicado, por exemplo, nas construções, né? O teorema de Stevens está presente em vários segmentos, inclusive nas construções. É muito comum, por exemplo, quando você está fazendo lá uma superfície qualquer, uma mesa, né? Uma mesa de concreto, quer saber se a mesa está nivelada, ou está colocando lajotas, né? Quer saber se está nivelado? Aí é muito comum a pessoa pegar um tubo transparente e colocar nesse formato que você está vendo bem aqui, ó. Nesse formato de U aí que você está vendo na imagem, né? Esse formato bem interessante. Paulo, mas por que as pessoas fazem isso? Dentro do tubo vão jogar líquido, geralmente é água que joga. Por quê, gente? Lembra, essa extremidade bem aqui, ó, não é aberta? É aberta, então tem atuando bem aqui, que pressão? Pressão atmosférica. Essa outra extremidade também não é aberta, ó, pressão atmosférica. Cara, presta bem atenção, se eu jogo um líquido bem aí, ó, se é o mesmo líquido e eles estão submetidos às mesmas pressões, o que vai acontecer aqui? Né? É óbvio que não vai ter diferença de nível, não tem diferença. Ou seja, a coluna vai atingir a mesma altura, o mesmo nível. Então, se você colocar aqui, não é, esse tubo contendo água e perceber que a extremidade do líquido está na extremidade do que você está fazendo das lajotas, aí você coloca do outro lado. Se do outro lado tiver também, pode ter certeza que está nivelado. Né? Então, olha só o teorema de Stevens. Esse cara está nivelado. Você tem uma linha isobárica bem aqui. Né? Então, se aqui a construção, as lajotas estiverem nessa linha, elas estão niveladas, então nem te preocupa com mais nada. É óbvio que hoje já existe, né, aqueles equipamentos a laser que vão medir o nivelamento, existem outros equipamentos, mas quando você não tem muita coisa, um desses aí te serve muito bem, né? Se você quer fazer aquela construção em cima da hora, quer fazer lá um ajuste em cima da hora, você utiliza esse cara aí,
que trabalha justamente com o Teorema de Esteve. Bem show de bola, bem bacana, né? Bem tranquilo, bem legal mesmo. E, gente, olha só, né? Algo também bem tranquilo que a gente pode falar é com relação aos reservatórios de água de uma cidade. O que você percebe? Que os reservatórios de água de uma cidade eles têm uma elevada altura. Né? Por que uma elevada altura? Para a pressão, olha, ficar grande para que a água consiga chegar justamente nas casas. Perceba só, nas casas. Agora tem um detalhe, né? Para aquele cara que gosta de construir casa, fazer vários andares, toma cuidado. Se você for construindo, olha aqui, ó, os andares, perceba que quanto mais para cima você vai diminuir aqui, ó, essa diferença de altura, né? Pega essa linha aí horizontal aqui, a linha isobárica, né? Que é essa. Então, quanto maior for essa altura para onde você está, maior a pressão. Aí a água acaba vindo mais forte, ela vem cada vez mais forte conforme a altura vai aumentando. Porém, ó, se você for construindo, o que acontece com a diferença de altura? Essa diferença vai diminuir. Olha aqui a diferença como diminuiu, né? No quarto andar aqui dessa residência. Então, se a diferença de altura diminui também a diferença de pressão, ou seja, a água vai chegando mais fraca. É por isso que para quem tem casas de 2, 3, 4, sempre no último andar, você pode ver que a água não é tão forte quanto lá embaixo, né? Porque você sabe que a pressão hidrostática, principalmente a hidrostática depende da altura, né? Então, quanto maior a altura, maior a pressão. Já a atmosférica, né? A atmosférica no nível do mar ali ela é a mesma. Então, se você tem uma diferença de pressão, nem que seja hidrostática, é óbvio que lá embaixo, como essa diferença de altura é maior, a pressão vai ser maior, a água sai mais forte lá embaixo. Em cima vai ficando mais fraca. Aí vamos supor que não satisfeito, você faz aqui um quinto andar, né? Ó, repara que agora você passou. Então aqui em cima não vai chegar mais água, porque o nível de água, de acordo com o Esteve, ó, ele tem que se manter aqui nessa faixa, né? Na linha isobárica. Então a água não consegue vir aqui para cima. Ok, gente? Ok? É por isso que quando você mora em um apartamento, você não utiliza a água do reservatório da cidade. Você não utiliza, porque um apartamento geralmente é maior, né? Você vai ultrapassar aqui, ó, esses limites, né? Então o que você faz? Você usa uma bomba subterrânea e aí você tem um processo forçado. Aí você joga a água lá para cima. Né? Mas isso não ocorre de maneira espontânea. Aí a água vai lá para cima, enche a caixa d'água. A caixa d'água está aqui. Aí a caixa d'água que vai alimentando andar por andar aqui, né? Show de bola. Bem bacana essa explicação, né? Por isso que quem mora em apartamento não paga, né? Consumo de água. Pelo menos não paga lá para a companhia de água. Não vai pagar para a companhia de água. O que você paga é a taxa de condomínio, que já está incluso aí os serviços, né? Justamente com essas bombas que estão pegando água lá do lençol freático, levando lá para cima e lá da caixa d'água é distribuída para os apartamentos. Beleza, senhores? Né? E para a gente finalizar a nossa aulinha de hoje, olha só. A gente vai falar rapidinho desses tubos em forma de U aí contendo líquidos immiscíveis, né? Para começar, líquidos immiscíveis são líquidos que não se misturam, né? Então perceba aí que eu tenho dois líquidos diferentes, eu tenho líquido 1 e líquido 2. Quem é o mais denso? Já te falei isso, o mais denso é aquele que está embaixo, né? Então o líquido 2 ele é mais denso. É como se fosse água e óleo, né? Você sabe que a água ela é mais densa, então ela está aqui embaixo. O óleo menos denso ele já está mais aqui em cima, né? Como se fosse água e óleo. Tá? O que a gente vai mensurar aqui? A gente vai fazer uma brincadeira com relação às pressões para ver onde é que a gente chega, né? Para ver que denominador a gente pode tirar daí, o que a gente pode achar desse cara. Então, para começar, olha só, a relação entre os líquidos, né? Eu traço uma linha horizontal aí, bem na interseção. Por que na interseção? Lembra que se eu tenho aqui ó, o mesmo líquido, no mesmo nível, eu tenho a mesma pressão. Se eu suspendesse esse cara um pouquinho mais para cá, ó, lembra que bem aqui eu tenho óleo e do outro lado teria água. São líquidos diferentes. Então não dá para falar que a pressão seria a mesma, sacou? Então a gente pega bem na interseção, ou seja, vamos destacar dois pontos aí. O ponto 1 e o ponto 2. O que é que você percebe? Você vai perceber que se eu tenho o mesmo líquido, o mesmo nível, as pressões são iguais. Olha aí aparecendo Esteve, né? Então, se as pressões são iguais, vamos ver qual a pressão que age no ponto 1. Em cima do ponto 1, gente, tem líquido? Tem. Então tem pressão hidrostática. Paulo, lá em cima do líquido, olha só. Aqui tem líquido. Aqui em cima, ó, esse ramo aqui, está aberto? Está aberto. Então tem pressão o que ali em cima? Atmosférica. Do outro lado também, né? Do outro lado tem um líquido, que é a água, a uma profundidade menor, mas tem. Então você tem uma pressão hidrostática e em cima é aberto, tem pressão atmosférica. Beleza? Então, sobre 1 e sobre 2, você tem a pressão total, que a gente viu na aula anterior. Quem é a pressão total? É a soma da hidrostática mais a atmosférica. Então, vamos lá. Pressão 1, ó,
pressão atmosférica agindo. Perceba, sobre o corpo 1 você tem a pressão atmosférica agindo e também tem uma pressão bem aqui que o líquido faz sobre o corpo, que é a hidrostática. Então tem a pressão hidrostática 1, que você calcula através da equação D1, que é a densidade do líquido 1, gravidade e a profundidade 1, beleza? E iguala com 2. Observa que aqui em 2 você tem também a pressão atmosférica e tem a pressão do líquido, que é a hidrostática, sobre esse ponto. Então em 2 vai ficar a pressão atmosférica, densidade do líquido 2, gravidade e profundidade do líquido 2, ou altura da coluna, ok? O que a gente pode fazer daí? Olha só, a gente pode cortar, né? Quem a gente pode cortar? Pressão atmosférica com pressão atmosférica, que é a mesma, a gente corta. Sobra esse carinha, quem que a gente pode cortar dos dois lados aí? Gravidade com gravidade. Pronto, senhores, tá aí, ó. A relação entre os líquidos immiscíveis, ou seja, lembra que você tem aqui, ó, densidade do líquido 1 pela altura, profundidade ou altura da coluna do líquido 1 é igual densidade do líquido 2, altura da coluna do líquido 2. Tá? O que significa isso? Vamos ler, vamos fazer a leitura matemática da equação. Tá? Significa dizer, quem é o líquido mais denso aí? O líquido mais denso é aquele que está embaixo, é o 2. Então, se o líquido 2 ele é mais denso, olha só que interessante, se ele é mais denso, a densidade tende a diminuir. Tá? O líquido mais denso é aquele que apresenta menor altura da coluna. E aí fica bem fácil. Se eu colocar essa bola, ficou meio feio isso aqui, eu não gosto. Então pronto lá. Vamos fazer isso aqui direito. Aqui no canal a gente faz as coisas direito, é uma loucura. Então vai ficar assim, ó, presta bem atenção. Não sei se vai ser direito, mas eu vou tentar aqui. Então perceba que o líquido 1, ó, ele tem maior... Não ficou tão direito assim, mas ficou bem melhor que o anterior, beleza. Ele tem maior densidade. Se ele tem maior densidade, é óbvio que nesse ponto a altura, ó, é menor. Então o mais denso sobe menos, tem menor altura de coluna, né? Olha aqui, ó. Show de bola, né? Perceba agora ó, o líquido 1, tá bem aqui circuladinho para você, né? Ele vai ter o quê? Menor densidade. Se ele tem menor densidade, ele vai atingir uma maior altura. Para compensar, a pressão não é a mesma tanto em 1 quanto em 2, então eu tenho que ter uma quantidade maior de líquido 1, porque a densidade é menor, para que exerça a mesma pressão que o 2, né? Que por ter uma densidade maior, tem uma profundidade menor. Então é uma relação bem tranquila, ou seja, né? Se você aumenta a densidade, diminui a altura da coluna líquida. Do outro lado, para a pressão ser constante, como o outro líquido tem menor densidade, a coluna líquida tem que ser um pouquinho maior, e aí você tem uma linha isobárica, e aí você tem a relação entre os líquidos. Beleza, gente? Show de bola, né? Galerinha, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo sobre o Teorema de Stevin. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre Torricelli, Otto von Guericke, entre outras coisas, tá ok? Vou deixar um recadinho para ti aqui e até a próxima. Valeu!